Ok, pessoal, continuando então aqui o crime de apropriação indébita, olha que interessante aqui. Vamos ver aqui como é que esse crime ele se perfaz. E aí a doutrina aqui faz uma divisão em 4 requisitos que devem ser atendidos para que eu tenha configurado o crime de apropriação indébita. Preste bem atenção, tá no materialzinho de vocês aí, tá? Primeiro, a vítima deve entregar a coisa voluntariamente, tá certo? Então eu falei para vocês que essa posse ou detenção do agente, ela é legítima. A vítima entregou para ela a coisa legitimamente. Né? Como nós falamos, pode ser a título de empréstimo, que é o comodato, pode ser a título de aluguel, por exemplo, tá certo? Então nós temos aqui uma entrega da coisa de forma legítima. Não pode ser executada nessa entrega da posse da coisa, não pode ser violenta mediante grave ameaça, senão nós teremos o crime de roubo, por exemplo. Não pode haver fraude para enganar a vítima e ela entregar a coisa enganada, senão teremos o crime de estelionato, tá certo? Não pode ser uma coisa apropriada clandestinamente, senão teremos o crime de furto. Então aqui não temos a entrega da coisa de forma ilegítima. A coisa é entregue legitimamente. Amiga, me empresta o seu livro de direito penal. A amiga entrega para outra o livro de direito penal legitimamente, é um comodato. Empréstimo gratuito de coisa infungível. Tá aí o livro para você usar. Pronto, tá entregando, sabendo que quem recebe esse livro sabe que aquela posse é precária, que ela não é o proprietário daquela coisa, ela está possuindo aquela coisa ali momentaneamente e ela tem o dever de restituir depois ao legítimo proprietário ou possuidor. Então, primeira hipótese, primeiro requisito, a vítima deve entregar a coisa voluntariamente, de forma legítima. Segunda hipótese, a posse ou detenção dessa coisa com o agente é uma posse ou detenção desvigiada. Desvigiada, não fica sob a vigilância do agente, né? Não é como você está lá numa loja querendo comprar um aparelho celular e o vendedor dá o celular para você ficar manuseando ali, vendo as funcionalidades, vendo a qualidade da foto, e ele está ali vigiando, ele está ali cuidando. Você está sob vigilância. Se você se apropria desse celular por alguma forma, você não está cometendo apropriação indébita. Você está cometendo crime de furto. Muito bem, crime de furto, porque a posse não é desvigiada. Você está dentro da loja, você está com câmeras ali, você está com funcionários vigiando, ele lhe entregou o aparelho para você manusear. Não é isso? Então, na apropriação indébita, a posse da coisa é desvigiada. Eu entrego a coisa para você e você vai embora com ela e fica usando como se dono fosse. Com a aparência de ser dono, vai ficar na posse ou detenção da coisa de forma desvigiada. De forma desvigiada. Muito bem. Terceiro requisito. A ação do agente recai sobre coisa alheia, móvel. Coisa alheia, móvel. Então o crime aqui de apropriação indébita tem como objeto material a coisa alheia móvel, aquela que pode ser levada de um lugar para o outro, certo? Então esse é o objeto, simples, não é isso? E por último, inversão do ânimo da posse. O que é a chamada inversão do ânimo da posse? A inversão do ânimo da posse, também inverter o título da posse, é você deixar de se comportar como mero possuidor a título precário, se comportando como dono. Você inverte a posse se apropriando da coisa, passando a se comportar como dono. Professor, e como é que eu me comporto como dono? Eu passo a praticar atos de disposição. Atos de disposição. Disposição é um atributo que é inerente à propriedade. O proprietário exerce atos de disposição. Ou seja, como é que eu pratico atos de disposição? Eu me recuso a devolver a coisa, eu vendo a coisa, o alieno de alguma forma, dou a coisa, não é isso? Faço uma doação, recuso em restituir, destruo a coisa. Então isso são atos de disposição da coisa, você está dispondo da coisa como se proprietário fosse. E é nesse momento em que aquele que tem a posse precária da coisa passa a se comportar como proprietário, é que nós dizemos que ele inverteu o ânimos da posse. E nesse momento é que se consuma o crime de apropriação indébita. Nesse momento se consuma a apropriação indébita. O elemento volitivo desse crime, a voluntariedade, é um crime doloso. É um crime doloso. Tem que haver esse animus rem sibi habendio, a vontade de se apropriar, de se assenhorar, de se comportar como dono, de dispor da coisa como se proprietário fosse. Consumação em tentativa é possível? É um crime material. Tá? A consumação acontece no momento em que essa pessoa transforma a posse ou detenção da coisa em domínio, em propriedade.
Pessoal, eu vou até fazer uma distinção que é do direito civil, que vai ser importante, porque eu estou falando em posse e detenção, e aí vocês podem aí, obviamente, falar assim, pessoal, mas qual é a diferença de posse e detenção? Que é uma matéria que vocês só vão estudar no direito civil, lá na parte de direitos reais. Então, posse e detenção é diferente. A posse é o poder físico sobre a coisa, tá certo? Poder físico sobre a coisa, essa aparência que eu tenho de dono por estar com a coisa comigo, apreendida, ou seja, com a posse física, o poder físico sobre ela, isso é posse. Mas o que é a detenção? A detenção é eu estar possuindo a coisa, estar com poder físico sobre a coisa, mas sem me comportar como se dono fosse, e sim a serviço de alguém. É o chamado, olha o nome que a doutrina usa, fâmulo da posse. O que é o fâmulo da posse? É um empregado da posse. É a pessoa que está portando a coisa, exercendo um poder físico sobre a coisa, mas a serviço ou seguindo as ordens de alguém. Por exemplo, o caseiro com relação ao sítio, o cuidador de animais, adestrador em relação ao animal. Né? Ele está com aquela coisa ali, ele não é o dono e nem possuidor, ele é mero detentor. Aquele motorista da empresa que dirige o carro da empresa, o motorista do ônibus que dirige o ônibus da empresa, aquele poder físico sobre a coisa, ele é um mero empregado da posse. Ele é chamado fâmulo da posse, ele é um detentor. A arma que o vigilante da empresa usa, aquela arma que é da empresa, ele está detendo. Ele é um mero detentor. Ele não tem posse da coisa, tá certo? Então, detentor é aquele que exerce o poder físico sobre a coisa, mas seguindo as orientações, as ordens, né, a serviço de alguém, que é o possuidor ou proprietário legítimo, tá bom? Então essa detenção nunca vai induzir a uma propriedade, tá certo? Tanto faz se é possuidor ou detentor da coisa, se ele inverte o título da posse e passa a se comportar como dono, ele estará praticando o crime de apropriação indébita. Então é nesse momento que há a consumação do crime, quando a pessoa passa a dispor da coisa, como se dono fosse, como se proprietário da coisa fosse. Então esse é o momento consumativo. Tentativa, há uma divergência na doutrina, tá certo? Há uma divergência na doutrina a respeito de se cabe ou não tentativa, né? Porque é um momento bem instantâneo, um momento que ele passa a se comportar como dono, mas é possível se vislumbrar. Digamos que você emprestou alguma coisa a alguém, emprestou o livro lá de Direito Penal do professor Rogério Sanches para sua amiga, para ela estudar para a prova. E a amiga não se negou a restituir nem nada, mas ela estava vendendo o livro. No momento em que ele estava oferecendo à venda esse livro, a amiga que era proprietária do livro impediu, tomou conhecimento e impediu esse ato. Veja, ela praticou uma tentativa de inverter o ânimo da posse, de dispor da coisa, mas não chegou a concluir a venda. Então podemos sim vislumbrar uma hipótese de tentativa do crime de apropriação indébita. Perfeito. Ok, pessoal. Nesse crime de apropriação indébita, vamos lá. Existem algumas hipóteses de majorantes para ele no parágrafo 1º do artigo 68. Vamos vê-las bem rapidinho. Bem rapidinho. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1º. Em depósito necessário. Pessoal, esse instituto vocês vão estudar no direito civil também o que é depósito necessário. A situação em que o indivíduo é depositário. Aquela coisa veio ao poder dele por algum motivo em que ele deveria cuidar daquela coisa e conservá-la. Tá? Depois vocês vão estudar o instituto do que é um depósito, depositário judicial, um depositário necessário, tá certo? Então fiquem nessa situação em que há um maior grau de confiança nessa pessoa por ser um depositário, aquele que deveria preservar e conservar a coisa para depois ela ser restituída ao seu legítimo proprietário ou possuidor. Nesse caso, se ele pratica o dano, haverá a incidência de uma majorante, de uma causa de aumento de pena. Inciso 2º. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Todas essas figuras são institutos do direito civil, vocês vão estudar lá, não tem tempo para a gente falar sobre isso aqui. Quem é o tutor, quem é o curador, o síndico, o liquidatário, o inventariante, testamenteiro, etc. E 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. Então se a coisa está em meu poder em razão de um ofício, de um emprego ou de uma profissão, eu pratico esse crime na forma majorada. Óbvio, relembrando aqui que se for um cargo público, um emprego, ofício, profissão pública, certo? Essa pessoa não estará praticando o crime de apropriação indébita, e sim o crime de peculato apropriação, crime contra a administração pública, previsto lá no artigo 312 do Código Penal. Perfeito. O crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A, ele é importante para aquelas pessoas que desejam fazer concurso na área federal.
tá? Quem vai fazer INSS, quem vai fazer um concurso para cargos em âmbito federal, tem analista, juiz, promotor, procurador da República no caso, procurador da Fazenda Nacional, é importantíssimo que estudem a apropriação indébita previdenciária prevista no artigo 168, tá certo? Artigo 168. Muito bem, o que nós vamos ver agora? Vamos pular um pouquinho mais para frente, vamos ver uma figura típica que está prevista no artigo 169 do Código Penal, que é a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Vejam bem, apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Veja que eu tenho uma hipótese bem específica de apropriação indébita, que é, o que difere da outra aqui, da apropriação indébita lá do artigo 168, é que aqui a coisa não vem ao poder, a posse do agente, por um ato da vítima que entregou a coisa sob algum título, tá? Legítimo. Aqui a coisa veio ao poder do agente por um erro, caso fortuito ou força da natureza. Então veja, digamos que erro, por exemplo, digamos que você recebeu um depósito de dinheiro na sua conta indevidamente. Depositaram na sua conta um valor indevidamente. Você não induziu ninguém a fazer aquele depósito, ou seja, houve um erro de alguém. E a coisa está em seu poder por um erro. E você resolve inverter o ânimo da posse, se tornando proprietário. Fica calado e se apropria daquele valor. Hipótese de erro, não é isso? Um troco foi dado errado, você não percebeu. E nem você induziu. Recebeu o troco na hora, nem deu tempo de contar, colocou no bolso. Quando chegou em casa e foi contar o dinheiro, percebeu que o troco foi dado a maior. Esse valor excedente, esse valor a maior que você recebeu, se você resolve se apropriar dele, você está praticando esse crime de apropriação de coisa havida por erro e não um crime de apropriação indébita. Olha que interessante, porque foi resultado de um erro. Caso fortuito ou força da natureza, né? Aquelas situações inevitáveis, imprevisíveis. Um vendaval bateu lá no varal de roupas do meu vizinho e veio voando uma peça de roupa que caiu no meu quintal. E eu me aproprio daquilo ali. Opa, beleza. O animal do meu vizinho quebrou a cerca e passou para minha propriedade. E eu resolvo me apropriar daquele animal. Temos aí também um crime em que houve uma força da natureza. O animal se movimentou e foi para lá e aquela coisa passou a meu poder por uma força da natureza. Sacaram aí? Então, vejam, eu não posso, aí é importante a gente fazer uma distinção aqui, eu vou contar um caso para vocês que eu tive na Polícia Federal. Um camarada tinha uma loja de produtos eletrônicos de celulares, venda de peças de celulares, equipamentos celulares, etc. E ele recebia as cargas dele pelos correios. Um belo dia ele chegou nos correios para receber a sua carga, que tinha sido mandada, de materiais, de celulares, de peças, e a pessoa dos correios falou assim, esse material já foi entregue. Uma pessoa veio aqui, recebeu e pegou. Então vejam, era um crime de atribuição da Polícia Federal, porque envolvia os correios, né, serviço dos correios, e fiquei ali na dúvida, vamos lá, houve aqui o quê? Uma apropriação indébita, do artigo 168, houve aqui uma apropriação indébita de coisa havida por erro, caso fortuito ou força de natureza, do 169, houve estelionato, que crime houve aí? Então o que eu teria que apurar? Em primeiro lugar, as possibilidades, as hipóteses. Se a pessoa que foi buscar esses objetos chegou lá, né, recebeu do funcionário dos Correios, do empregado dos Correios ali que estava atendendo ele, aquela caixa que não era sua e não percebeu também que não era sua, assinou distraidamente, a coisa veio ao seu poder por um erro do empregado dos Correios e ele, sem perceber que o empregado estava agindo em erro, atuando em erro, ficou com a coisa. Quando chegou em casa ele foi abrir a caixa e percebeu que aquilo não era dele. E naquele momento ele resolveu não devolver. Ele resolveu se apropriar. Ele resolveu inverter o ânimo da posse. Estamos diante do crime de apropriação de coisa havida por erro. Artigo 169. Veja que ele não teve dolo de induzir ou manter em erro o agente público, o empregado público. Ele recebeu de boa fé também, acreditando ser dele. No momento posterior é que houve esse dolo. Esse dolo é subsequente, o dolo é lá na frente só. O dolo é ulterior ao recebimento da coisa. Ele recebe a coisa de boa fé, em razão de um erro do agente, do empregado. Então, nesse caso, se eu apurar o fato lá e verificar que o empregado público incidiu em erro, agiu em erro, a pessoa recebeu de boa fé, não manteve o agente em erro, nem induziu ele a erro, e depois que ela constatou que a coisa não era sua e inverteu o ânimo da posse. Artigo 169. Perfeito? Então já podemos descartar o artigo 168, em que a coisa vem ao poder do agente
de forma legítima, de boa fé, né, por um ato voluntário, consciente da vítima. Ok? Professor, e se ele tivesse, no momento de receber a coisa, percebido que não era dele, ele viu o nome lá, que não era dele, sabia que a coisa não era dele, e ele, apesar de não ter induzido a erro o agente, o empregado público dos Correios, ele manteve em erro, ele ficou calado, mantendo aquela pessoa em erro, e resolve levar a coisa. Aí estaremos falando do crime de estelionato, que é você obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, nesse caso, ele mantendo o empregado em erro, ele resolveu obter uma vantagem ilícita. Veja que o dolo é anterior, ou no momento. No estelionato, ele age com dolo anterior ao recebimento da coisa, ou no momento do recebimento da coisa, no caso de manter em erro. Então, no momento em que ele estava recebendo a coisa, mediante erro do empregado dos Correios, ele, mantendo o empregado em erro, resolve se apropriar da coisa. Temos aí o crime de estelionato. Crime de estelionato, ok? Então, gente, esse exemplo é bastante esclarecedor para a gente poder fazer essas distinções entre o crime de apropriação indébita, o crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, e o crime de estelionato. Crime de estelionato. Então, esse crime basta só isso para a gente falar aqui, para não ficar muito longo, tá certo? E vejam agora, por último, a apropriação de coisa achada. Lembra que nós falamos aquela história de que achado não é roubado, é mentira? Obviamente não é roubado, mas há um crime de apropriação de coisa achada. Está aí no inciso 2º desse artigo 169, do parágrafo único do artigo 169. Olha aqui o que diz aqui o... Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Veja que esse crime é interessante. Aqui nesse caso, vejam, eu achei a coisa não veio ao meu poder por erro, caso fortuito fosse da natureza, a coisa não me foi entregue pela vítima de forma legítima e voluntária, a coisa veio ao meu poder porque eu achei, a coisa estava perdida. Trata-se de coisa perdida. Não é coisa de ninguém, não é coisa sem dono, tá certo? Não é coisa abandonada, é uma coisa que foi perdida. Então eu perdi, eu tenho um dever. Eu tenho um dever de restituir ao legítimo possuidor ou proprietário, ou, se eu não souber quem o seja, entregar à autoridade competente no prazo de 15 dias. A doutrina entende que essa autoridade competente é a autoridade policial. A autoridade policial para que ela empreenda diligências para entregar a coisa ao legítimo possuidor ou proprietário. Então eu não posso me apropriar da coisa. Eu tenho que proceder à restituição ao legítimo possuidor ou proprietário ou entregá-la, se eu não souber, dentro de 15 dias, à autoridade policial competente. Sob pena de, em transcorrendo esses 15 dias, vai estar consumado o crime de apropriação de coisa achada. É um crime a prazo, é um crime que decorre, a consumação dele exige um transcurso de um determinado prazo aqui, que no caso é de 15 dias, entenderam? Então aqui, pessoal, interessante, falamos aí do crime de dano, falamos do crime de apropriação indébita do artigo 168, falamos da apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza do artigo 169, falamos do crime de apropriação de coisa achada do artigo 169, parágrafo único, inciso 2º, tá? Então eu vou encerrar com uma questão didática essa aula agora, antes dos 20 minutos, para a gente logo em seguida já gravar a nossa aula sobre o crime de estelionato. Bastante importante, muito cobrado em prova, vai exigir uma atenção toda especial desse artigo 171, que é do famoso crime de estelionato. Ok? Então, vamos lá?